Bom dia, nossos amigos e interessados ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, em mais uma edição nesta bela manhã do mês de maio, no final do mês de maio. E nós, então, apresentamos esta nova edição e o programa Encontro com o Espiritismo é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, nesta manhã, através da FM 99.5 do Rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro, nós escolhemos, a pedido de criaturas interessadas no estudo do Espiritismo, um tema. Continuamos com os estudos do Livro dos Espíritos, que é o livro básico da religião do Espiritismo. O tema hoje é influência do Espiritismo no progresso da humanidade. E alguém pode até perguntar: e que influência tem a religião espírita sobre o progresso da humanidade? E nós respondemos: a influência é muito grande, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e é a terceira revelação de Deus à humanidade. Valendo aqui fazer um destaque especial de esclarecimento ao público que o Espiritismo não é obra de homens, não é obra de Allan Kardec. O Espiritismo é obra de Deus aqui na Terra, porque nós sabemos que a primeira revelação de Deus à humanidade veio através de Moisés para trazer ao povo a existência de um Deus único. Chama-se o monoteísmo, porque antes adorava-se deuses da mitologia hebraica, deuses das mitologias dos povos antigos. E a primeira revelação através de Moisés veio pregando, ensinando o monoteísmo, ou seja, um Deus único para adorar. E 2000 anos depois, veio Jesus de Nazaré, a segunda revelação de Deus à humanidade. E a terceira revelação de Deus à humanidade é a religião espírita, o Espiritismo, que Jesus fez a promessa naquela época. Da mesma forma que os profetas da antiga lei, na época de Moisés e pós-Moisés, anunciaram a vinda de Jesus. E Jesus anunciou a vinda do Consolador prometido, que é o Espiritismo que está hoje entre nós, explicando o que Jesus não explicou naquela época, obedecendo a própria promessa de Jesus: eu vos enviarei o Consolador, mediante pedido a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador prometido, para explicar o que eu não vos explico agora. E o Espiritismo, então, veio 2000 anos depois, não é obra de Kardec. Voltamos a dizer, não é obra da criatura humana. E o próprio Allan Kardec chega a asseverar que o Espiritismo não é obra dele, não é obra de nenhum homem, é obra de Deus, que veio ao mundo através dos mensageiros, dos espíritos superiores, que formam o Conselho de Espíritos Elevados, que administra o planeta Terra, debaixo da liderança do próprio Cristo,
o Messias, Jesus de Nazaré. Este, então, é o Espiritismo. E que influência o Espiritismo exerce sobre o progresso da humanidade? Vamos ver, mas antes pediríamos o intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, voltamos ao tema do Livro dos Espíritos, que é o livro de estudo e pesquisa do nosso programa que nós, ora, apresentamos através do Rádio Jornal do Comércio. E na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, a esses espíritos que formam o Conselho de Administração do planeta Terra: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Esta é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores, que são os autores da obra Espiritismo, esses que são os autores, eles respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E abrindo aqui um pequeno parêntese, um aditivo de esclarecimento, o Espiritismo veio marcar época na humanidade. Dividiu a história da humanidade em duas etapas, como ocorreu com o cristianismo antes do Cristo, depois do Cristo, com a revelação espírita, que é a terceira revelação, como dissemos, anunciada pelo Cristo, como o Cristo foi anunciado pelos profetas. O Espiritismo nasceu com o lançamento do Livro dos Espíritos, este que nós estamos estudando, a 18 de abril de 1857, em Paris. Aí, então, abriu-se uma nova era para a humanidade, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. E fechando o pequeno parêntese, voltamos, continuando a resposta dos Espíritos. Diz ele aqui: porque está o Espiritismo na natureza, e chegou o tempo, quer dizer, os tempos são chegados, chegou o tempo em que o Espiritismo ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Continua: terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, grandes guerras, lutas mais contra os interesses pessoais das criaturas, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combater o Espiritismo. Quem são essas criaturas interessadas em combater o Espiritismo? Pessoas materialistas, seitas e segmentos religiosos ainda materialistas e ainda adorando paganismo, ainda com prática do paganismo. Estes são os maiores inimigos do Espiritismo, porque nós sabemos que o maior ou os dois maiores inimigos do Espiritismo e, consequentemente, maiores inimigos da criatura humana, da humanidade, são o materialismo e o ateísmo, a descrença em Deus. E poderíamos, pessoalmente, no nosso comentário, dizer que existe mais outro inimigo do Espiritismo e o inimigo da humanidade, é o fanatismo
religioso. Porque o fanatismo religioso, ele não raciocina, e ele está contra a lógica e contra a razão. É mais outro inimigo do espiritismo. E fechando aqui esse pequeno parêntese, que é um aditivo, continuamos com a resposta dos espíritos, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Quem são? Materialistas, ateus e fanáticos. As criaturas fanatizadas pela Bíblia e pelas religiões dogmáticas. Aí diz aqui o Espírito, porém, como virão a ficar isolados estes inimigos do Espiritismo, porque o Espiritismo se tornará uma crença comum e já vem se tornando, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os crentes no Espiritismo, porque eles não querem ficar isolados, sob pena de se tornarem ridículos, porque todos aceitando o Espiritismo, quem não aceitar será considerado ridicularizado, ou ridículo, pessoa ridícula. E então nós pediremos um intervalo musical do programa Encontro com o Espiritismo. Voltando e dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, que o tema de hoje é influência do Espiritismo sobre o progresso da raça humana, o Espiritismo de frente, acompanhando, abrindo caminhos para o progresso da humanidade e não travando e nem colocando barreiras, nem paredes no progresso da humanidade. Não, o Espiritismo, segundo Allan Kardec, marcha lado a lado com o progresso da humanidade, não entrava, e marcha de mãos dadas com as descobertas da ciência. Tudo que é de tecnologia e da ciência é coisa de Deus. E o Espiritismo dá as mãos, coloca as mãos em cima da ciência, porque assim como o Espiritismo ou a religião, de uma forma geral, é permitida por Deus, a ciência também é de Deus, vem da parte de Deus. Então o Espiritismo marcha de mãos dadas com a ciência e com o avanço da tecnologia. Por isso é que no dizer de Kardec, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque marcha de lado com o progresso da humanidade e marcha de lado com as descobertas da ciência. E Allan Kardec, então, faz aqui um breve comentário sobre a influência do Espiritismo sobre a humanidade. E diz ele aqui, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de repente. De geração em geração, as ideias se enfraquecem e acabam por desaparecer paulativamente com os homens que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros homens imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. E Allan Kardec, dentro do bom senso e da inteligência dele, acrescenta, vede o paganismo. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, do Cristo, delas ainda restavam vestígios, saldos, que somente a completa renovação das raças humanas conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. O Espiritismo progride muito e o Espiritismo
entra em todas as camadas sociais e, de repente, mais acelerado do que o próprio cristianismo, demais Kardec. Ele progride muito, muito. Mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento do materialismo e do ateísmo, de descrença, que unicamente o tempo aniquilará. A marcha do espiritismo, termina Kardec, a marcha do espiritismo, porém, será mais acelerada que a marcha do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. Quer dizer, o espiritismo, ele é apoiado no cristianismo do Cristo, que abre caminho para o espiritismo. Encerra Kardec. O cristianismo tinha que destruir o quê? O cristianismo tinha que destruir as ideias do paganismo, que era a idolatria, a adoração aos deuses mitológicos. E o espiritismo só tem que construir, edificar, em termos de progresso da humanidade. E pediríamos mais um intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso estudo, no programa Encontro com o Espiritismo, que o tema é influência do Espiritismo no progresso da humanidade. E é grande, é o Espiritismo que veio transformar a humanidade. Aí a Kardec, na questão 799, dentro do mesmo tema, para abrir os horizontes para o conhecimento do Espiritismo, aí ele pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, pergunta a eles, interrogando os espíritos, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso da raça humana? De que forma? De que maneira? E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Dá tranquilidade. Por quê? Porque o Espiritismo explica o que é o homem. O que é que o homem está fazendo aqui na Terra, de onde veio o homem e o destino do homem depois da morte, porque a base do Espiritismo é a imortalidade da alma. Temos muitas vidas, somos imortais, e pela reencarnação o Espiritismo explica o que as religiões dogmáticas até hoje não conseguiram explicar. Por isso é que a força e o poder do Espiritismo, segundo Kardec, estão não nos fenômenos de aparições de espírito, que existe desde o começo da humanidade. O Espiritismo não inventou e nem criou nada, apenas usa as leis de Deus para explicar os fenômenos. Mas o Espiritismo não é fenômeno, explica fenômeno. A força e o poder do Espiritismo, segundo Kardec, estão na sua filosofia. A filosofia moral que explica porque alguém nasce cego, surdo, mudo, no meio de uma família em que os demais são sadios. E a filosofia espírita explica porque nascemos cegos, surdos, porque uns sofrem mais do que outros, e dá uma destinação ao homem. Aí deixa o homem tranquilo, calmo, porque não morre. Mostrando a filosofia espírita que a morte não mata a vida. A morte não mata a vida. E que os espíritos retornam pela reencarnação. E o espírito aqui continua na sua resposta a Kardec. Aí diz ele aqui, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, com o Espiritismo, o homem perceberá melhor que,
por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro na vida espiritual e o seu futuro nas futuras reencarnações. Diz mais o Espírito para encerrar, abolindo os prejuízos de seitas, de castas e de cores, ensina o Espiritismo aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Porque o Espiritismo, ele não tem nenhum preconceito. O Espiritismo é nu, é completamente despido de preconceito de raça, de preconceito de seitas, de preconceito de religião. O Espiritismo abraça todas as religiões, desde que elas sejam sadias. Não tem preconceito de casta, nem de cores, nem de nada. E o Espiritismo é a verdadeira religião, conforme Allan Kardec. Ele diz, o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, pela caridade, e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Este é o Espiritismo. Por isso é que o Espiritismo, ele exerce influência profunda sobre o progresso da humanidade. E é o Espiritismo que está transformando as criaturas humanas, tirando a humanidade de uma era de selvageria animalesca e colocando os homens na era da verdadeira civilização, baseada em quê? Nos caminhos do cristianismo, do Cristo, que Jesus abriu para o Espiritismo. E pediríamos mais um intervalo musical. E voltando com o programa Encontro com o Espiritismo, dando continuidade ao tema de hoje em O Livro dos Espíritos, que é a base da codificação espírita, Kardec, na questão 800, dentro do mesmo tema, ele pergunta, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? O homem é muito apegado às coisas materiais, aos seus interesses materiais, são materialistas e ateu. Diante desta barreira, é isso que Kardec pergunta, dessa parede, dessa barreira criada pelo materialismo e pelo ateísmo dos homens, não será que o Espiritismo não venha falhar, não venha ficar frustrado e não consiga a vitória? É isso que Kardec pergunta e os espíritos respondem. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. O homem não se transforma de uma hora para outra nem por encanto, é isso que o espírito está respondendo. As ideias só pouco a pouco vão se modificando, conforme os homens. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos, dos velhos tempos. Ora, a transformação, pois, dos homens, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. A natureza está mostrando, aqui os espíritos, que a natureza não dá salto, nem a natureza, criação do universo, que está no universo, criação de Deus, e nem tampouco a natureza do homem dá salto. Ninguém muda de uma hora para outra. As gerações é que vão mudando e se transformando para melhor. Porque o objetivo do Espiritismo, segundo Allan Kardec, fora dessa resposta dos espíritos, é que o objetivo do Espiritismo é tornar melhor o homem. Porque o homem, se tornando melhor, melhorará a humanidade.
porque o homem é uma célula social. Melhorando o homem, melhora a sociedade. Melhorando a sociedade, melhora as raças. Melhora a própria humanidade. É esse o pensamento de Allan Kardec, que é também a do Espiritismo. E ainda continuando com a resposta, os espíritos respondem, continua, para cada geração uma parte do véu vai se dissipando. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar mais um passo. Encerra o espírito. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, transformando só um homem. Mas o objetivo do espiritismo é transformar as classes, o homem, as nações e o próprio planeta. Essa é a missão do espiritismo aqui na Terra. Veio com essa missão. E quem abre os caminhos do espiritismo é o cristianismo do Cristo. É ele que vem abrindo os caminhos e dá todo o apoio ao espiritismo, porque o espiritismo é o cristianismo de volta, mostrando, ensinando a moral do Cristo, porque não tem outra moral melhor. Qual a seita, qual a religião dogmática do presente ou do passado que apresenta uma moral melhor do que a do Cristo? Nenhuma. Então essa é a moral do Espiritismo. E a base do Espiritismo é o quê? Deus, Cristo e a caridade. E diz que fora da caridade não há salvação. Não diz fora do Espiritismo, e nem diz fora da Bíblia, e nem diz fora da verdade, e nem tampouco fora de segmento religioso. A base do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade, e fora da caridade não há salvação. E então o Espírito encerra, ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. E assim nós pediríamos mais um intervalo musical, encerrando o estudo específico do Livro dos Espíritos, que hoje o tema foi influência do Espiritismo no progresso da humanidade, porque veio transformar a humanidade. E o nosso intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje, no programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos ter um momento com o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, que ele fala sobre em torno da felicidade. E o espírito diz assim: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Naquilo que amamos. E ele diz mais: amar é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a única geradora da felicidade humana. Diz mais ele: se você parar de se queixar, de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma nova vida. Uma nova vida. Quando o céu estiver em cinza a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e medite na beleza das flores que surgirão no jardim. Espírito André Luiz, em uma mensagem extraída do livro
os mensageiros e pediríamos um intervalo musical. Voltando ou dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós gostaríamos de citar, mas aqui, um pensamento do próprio Allan Kardec, que ele diz: o princípio da religião espírita é que, antes de crer, é preciso compreender. Os espíritas seguem esse princípio, porque o espiritismo não é uma questão de fé. Não, o espiritismo é uma escola de fé, mas é uma escola de fé baseada na razão, no bom senso e, sobretudo, nos fatos. Os espíritas não creem na comunicação dos espíritos. Os espíritas veem e todo médio vidente vê os espíritos. Não é uma crença criada pelo espiritismo, não, nada disso. Não é uma invenção de Allan Kardec a manifestação das almas dos mortos, também não. O espiritismo não criou mediunidade, nem criou médiuns, também não. E os espíritas, antes de crerem, os espíritas compreendem. Logo, o espiritismo é a religião do bom senso e da razão e baseado nos fatos. Kardec tem razão em dizer: o princípio da religião espírita é que, antes de crer em determinada coisa, é preciso compreendê-la, compreender aquela coisa. E o pensamento é do próprio Allan Kardec, que o espiritismo é a religião do bom senso e da razão. E então pediríamos mais um intervalo musical. Voltando ou dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, nós gostaríamos de sugerir aos que se interessam pelos estudos do Espiritismo: leia as obras de Allan Kardec para interpretar a Bíblia e entender Jesus. É uma sugestão para todos aqueles que gostam do Espiritismo. E nós fazemos outra sobre a reencarnação, sugerindo sobre os estudos da reencarnação. O sábio grego chamado Platão, que foi discípulo do grande Sócrates, ensinava a um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. E Sócrates, seu mestre, o grande sábio, ele dizia: assim como os homens trocam de roupas, assim também as almas trocam de corpos para progredirem e se tornarem puros anjos, espíritos puros. Jesus dizia aos apóstolos: e se quereis acreditar, João Batista é o Elias que há de vir. Está na Bíblia. E quanto às comunicações dos espíritos, muita gente diz que a Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Ora, a Bíblia proíbe a evocação dos mortos. O Espiritismo também proíbe a evocação dos mortos. Evocar os mortos para se divertirem, por curiosidade, por diversão, por passatempo, ou para desfrutar de interesses pessoais, foi isto que Moisés condenou naquela época e o Espiritismo condena hoje. Moisés teve razão em condenar, mas Moisés era médium e aprovou a mediunidade sadia. Naquela época existiam também os médiuns sadios, médiuns espíritas,
sem mesmo existir o espiritismo naquela época, mas existiam os médiuns elevados como Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium que a humanidade já conheceu, foi Chico Xavier. E de modo que, naquela época, o próprio Moisés autorizou a fundação de escolas mediúnicas para cursos mediúnicos, quando a mediunidade era sadia. Mas Moisés condenou a mediunidade comercializada, evocar os espíritos para ler mão, passar carta e ganhar dinheiro em nome do espiritismo. E mentindo, dizendo que estão evocando os mortos, chama-se a mediunidade comercial, comercializada. O espiritismo condena como Moisés condenou naquela época. Como ele condenou, baseado em leis, determinou uma lei. Por quê? Porque havia abusos naquela época, a mediunidade comercializada. E ele teve razão, o espiritismo da mesma forma. Pediríamos um intervalo musical. E dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos ter um momento com o apóstolo Paulo de Tarso, que ele diz em sua epístola aos Coríntios: o que semeias não nasce se antes não morrer. Está falando de uma lei da natureza. A vida e a morte. Precisa morrer para nascer de novo. Allan Kardec diz: nascer, morrer e renascer. E evoluir continuamente. Tal é a lei da natureza, é a lei de Deus. E Paulo confirma: o que semeias não nasce, se antes não morrer. Coríntios 15:35. Diz mais Paulo: há corpo celeste e corpo terrestre. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste, mostrando a existência do corpo espiritual, que o homem não é só matéria, é matéria e espírito. Morre o corpo material, vai para o cemitério, sobrevive a alma, porque a alma é imortal, se comunica, se manifesta aqui no mundo através de quê? Dos médiuns. Isso é o espiritismo. E pediríamos um intervalo musical. Dando prosseguimento para encerramento do nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós pediríamos nós convidamos os ouvintes para uma pequena mensagem do médium Divaldo Pereira Franco para o encerramento do nosso programa. Pediríamos um intervalo musical. Depois de ouvirmos esta pequena mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de encerrar com um pensamento do programa. Qual é? Que diz assim: Chico Xavier dizia: o sábio não se ofende, ora, o sábio não se ofende com as críticas, e nem o sábio se envaidece com os elogios. O homem sábio não se ofende com as críticas, nem se envaidece com os elogios. E assim nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos no próximo sábado, pela manhã, de 8h30 às 9h, através do programa ou através da Rádio Jornal de Comércio, do Comércio aqui da cidade de Limoeiro. E desejamos a todos os ouvintes um excelente fim de semana, com uma profunda reflexão
sobre o conteúdo do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é apenas uma sugestão para reflexão. Muita paz para todos!